Existe algo que poucas pessoas percebem, mas quase todas sentem. Um peso invisível. Uma repetição cansativa. Um ciclo que parece não se romper. A pessoa trabalha, se esforça, ora, tenta fazer tudo certo. Mas o dinheiro entra e não permanece. As oportunidades surgem e desaparecem. As portas quase se abrem e se fecham no último momento. Não é miséria total. Também não é prosperidade. É sobrevivência constante. Esse é um dos sinais mais claros de que algo não está certo no mundo invisível. A palavra de Deus nunca prometeu apenas sobrevivência para os seus filhos. Ela fala de provisão, de suficiência, de florescer no tempo certo. Quando isso não acontece de forma contínua, existe uma causa mais profunda. O problema é que o inimigo mais perigoso raramente ataca de forma direta. Ele age em silêncio. Ele desgasta. Ele drena. E faz isso de maneira tão sutil que muitos passam a acreditar que viver assim é normal. Não é. Em seu tempo de ministério, o Dr. Paul observou esse padrão se repetir inúmeras vezes. Homens e mulheres piedosos, fiéis, trabalhadores, mas presos em ciclos financeiros de atraso, perda e frustração. Não era falta de fé. Não era preguiça. Não era ausência de oração. Era algo oculto. Algo que só vinha à tona quando a carne se calava e o espírito assumia o controle. É exatamente por isso que o jejum ocupa um lugar tão decisivo na vida espiritual. Não como ritual religioso, mas como ferramenta de revelação. O jejum não cria problemas. Ele revela. Ele não inventa inimigos. Ele expõe o que já estava operando nas sombras. Há um sinal silencioso de bloqueio financeiro que quase ninguém identifica. É o ciclo repetitivo. Resolve uma dívida, outra aparece. Fecha um problema, surge outro maior. Ganha mais, mas continua no mesmo lugar. É como correr muito e não sair do lugar. Esse padrão não é natural para quem anda alinhado com o céu. Quando alguém entra em jejum com propósito, algo começa a mudar por dentro. A mente desacelera. O espírito se torna mais sensível. Os sentidos espirituais se aguçam. É como se uma luz fosse acesa em um quarto escuro. Durante o jejum, Deus começa a mostrar padrões que antes passavam despercebidos. Decisões mal alinhadas, alianças erradas, medos antigos, palavras liberadas no passado que nunca foram quebradas. O Dr. Paul testemunhou isso repetidas vezes. Pessoas que oraram durante anos, sem entender por que não avançavam, mas que durante poucos dias de jejum, passaram a enxergar com clareza. Porque a oração conecta. Mas o jejum aprofunda. Jesus deixou isso claro quando ensinou que existem resistências espirituais que só cedem quando oração e jejum caminham juntos. O jejum não muda Deus. Deus nunca mudou. O jejum muda a pessoa. Ele enfraquece a carne e fortalece o espírito. E quando isso acontece, o mundo espiritual reage. Em muitos casos, o que bloqueia a prosperidade não é falta de recurso, mas a existência de altares ocultos. Na Bíblia, antes de qualquer grande avanço financeiro ou militar, Deus sempre tratava os altares. Altares representam alianças, e alianças produzem frutos. Nem todos os altares são visíveis, muitos são internos. Altar de medo, altar de controle, altar de autossuficiência, altar de escassez herdada. Há também padrões familiares que atravessam gerações. Famílias que sempre vivem endividadas. Famílias que começam projetos, mas nunca concluem. Famílias onde o dinheiro sempre gera perda, conflito e dor. Durante o jejum, Deus começa a apontar esses altares, não para acusar, mas para libertar. O Dr. Paul sempre ensinou que revelação exige resposta. Quando Deus mostra algo, ele espera uma decisão. Ignorar uma revelação mantém o bloqueio ativo. Confrontar traz libertação. Quando um altar cai, o ambiente espiritual muda. E quando o ambiente muda, o fluxo da provisão encontra caminho. Há um momento específico no jejum em que algo se transforma. Não é apenas fome, é clareza. A pessoa começa a discernir melhor pessoas, decisões e oportunidades. Passa a dizer não com mais firmeza.
percebe alertas que antes ignorava. Nesse ponto, o inimigo perde vantagem. Porque forças ocultas dependem da ignorância. Elas operam enquanto a pessoa não enxerga. Mas quando a luz chega, o poder delas se dissolve. O jejum desarma o inimigo porque corta sua principal fonte, a distração espiritual. Com o terreno limpo, Deus começa a agir com liberdade. Muitas respostas financeiras não vêm durante o jejum, mas depois dele, porque Deus não planta em solo contaminado. Quando o alinhamento acontece, as portas se abrem de forma natural. Ideias surgem com clareza. Conexões certas aparecem. Decisões passam a gerar frutos duradouros. Não por esforço humano excessivo, mas porque o bloqueio invisível foi removido. Tudo isso, porém, depende de uma decisão. O Dr. Paul sempre enfatizou que revelação sem atitude gera frustração. Entendimento sem obediência mantém a estagnação. Chega um momento em que a pessoa precisa decidir parar de aceitar ciclos que Deus nunca planejou. Decidir parar de normalizar a escassez. Decidir entrar em um jejum com seriedade, entrega e propósito. Não se trata apenas de ficar alguns dias sem comida. Trata-se de declarar com atitudes: Deus governa completamente esta área da minha vida. Quando essa decisão é tomada, algo sempre acontece. Algo é revelado. Algo é quebrado. Algo é destravado. E a vida financeira não apenas melhora, ela entra em ordem. Se esta mensagem encontrou espaço no coração de quem ouve, não é por acaso. Compartilhar essa palavra pode ser o instrumento que ajudará outra pessoa a romper o mesmo ciclo. Apoiar esse trabalho também é uma semente. E toda semente plantada com propósito gera colheita. A declaração final permanece firme. Os inimigos ocultos serão expostos, os bloqueios cairão, e uma nova estação se abrirá. Não por força, não por desespero, mas por alinhamento com o céu. Amém.